Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Vamos pensar uma situação hipotética na pré-história e tem que levar em consideração aquele vídeo da importância das mulheres, tá? Depois vocês vão lá dar uma olhada. Imagine uma situação em que uma mãe, uma mulher, só tivesse filhos homens, tá? E não tivesse nenhuma menina, só homens, um atrás do outro. Muito bom. O homem não se reproduz, né? O homem, ele é uma, como a gente já sabe, é uma fêmea modificada para proteção e provimento, né? Da fêmea e da prole. Imagine então que só nascessem meninos naquela família. O que acontece? Os meninos são maiores, os homens são bichos maiores, comem mais, então eles consomem recursos muito mais. Os homens, eles brigam por mulheres, né? Pelo acesso sexual às fêmeas, né? Então, se a gente tivesse um monte de homens numa tribo, essa tribo seria uma tribo consumidora de recursos e não atendedora dos anseios da natureza, que é a reprodução, a criação de novos seres humanos. Como é que a natureza se protegeria disso? Ela poderia, hipoteticamente, fazer com que esses homens tivessem um comportamento diferente em relação a quem? Em relação às mulheres. Imagine que alguns desses homens não tivessem interesse sexual em mulheres e tivessem também algumas modificações de comportamento em que eles percebessem a importância da parte mais delicada da vida, né? Então, que eles tivessem ao mesmo tempo a força e o tamanho para serem bons guerreiros e bons protetores e bons caçadores da tribo, mas que ao mesmo tempo tivessem uma sensibilidade aumentada para que eles pudessem cuidar das mulheres, cuidar dos filhos dessas mulheres, sem ser filhos deles, e sem brigar com os outros homens pelo acesso às mulheres. Fossem, então, figuras apaziguadoras e protetoras. A natureza fez isso. A natureza já fez isso, tá, pessoal? Esses indivíduos são os homossexuais masculinos, tá? Que hoje, pós-sociedade, é uma conversa um pouco mais longa. O que eu estou falando é de adaptação evolutiva. Aí você pode me perguntar, mas qual é a adaptação evolutiva se a gente precisa se reproduzir e o homem gay não se reproduz? Como é que isso é uma adaptação positiva para a evolução? Muito bom. Quando eu tenho duas filhas, né? Elas têm 50% dos meus genes. Então, metade delas é igual a mim. Se eu cuido de uma filha, que tem metade dos meus genes, geneticamente é o equivalente se eu cuidasse de dois sobrinhos, que têm 25% dos meus genes. E é o que ocorre na natureza, tá? O homem gay, quando ele cuida de dois sobrinhos, equivale a cuidar de um filho. Para a natureza, tanto faz ser filho dele ou não, o gene é igual ao dele. A natureza não faz conta moral, né? Então nós temos um indivíduo que é protetor dos homens. Ele luta como um homem ferozmente. Ele é protetor das mulheres, porque ele tem uma sensibilidade, uma delicadeza de percepção em que ele protege a mulher. Ele protege os filhos dessas mulheres, seus sobrinhos. E cada dois sobrinhos que ele cuidar, equivale a cuidar de um filho. E ele tem uma sensibilidade social em que ele apazigua as relações, ele cuida de todo mundo. Então, nós temos hoje algumas regras morais impostas pelos ressentidos, vocês vão lá dar uma olhada nos vídeos dos ressentidos também, que trazem esses indivíduos como um perigo para a sociedade, né? Como algo que a gente deveria evitar e execrar. Esse conceito tem que ser revisto. Essas pessoas vêm para a nossa proteção.